Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A'udhu billahi dashem tormirahim. Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Deus, o clemente, o misericordioso. Me amparo diante de Deus contra qualquer maldição. Peço a Deus que abençoe a todos nós, nossos familiares, nossas crianças, que Deus abençoe os nossos projetos, que Deus abençoe o nosso carangola. Bem, muitos estão sabendo que eu sou pré-candidato a vereador, né? Então, eu decidi fazer essa live para poder explicar um pouco para vocês o motivo do qual me levou para este caminho. Na verdade, eu nunca pensei, em ingressar numa carreira política. Eu nunca me interessei pela política assim, como diretamente uma pessoa política. Eu sempre votei, nunca deixei de votar, nunca deixei de cumprir, as minhas obrigações, meus deveres, meus direitos. Mas nunca pensei em fazer parte de uma política, como membro de um partido político. E agora, aconteceu de eu me tornar pré-candidato pelo partido Avante, Então, assim, o que me levou a isso? Vamos por parte. Muitas vezes eu já falei com várias pessoas que na política, a gente vê muita corrupção, muita roubalheira, muita maldade, pessoas que só pensam em si próprio, muita mentira, falsidade. E afinal, no meio político existe uma série de podridão, Mas aí eu tive pensando comigo o seguinte: muitas pessoas honestas, idôneas, que existem, na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, no mundo, deixam de seguir carreiras políticas porque acham que a política foi feita para pessoas que não prestam. Assim é que se diz, o popular. Esquecendo que é diferente. Apesar que existem muitos políticos, que lutam pelo povo, muitos políticos idôneos, não são todos que são, ruins. Mas, na verdade, as pessoas boas devem sim procurar entrar na política. Eu estou incentivando até muitas pessoas que procurem em partido político, que se candidatem, sejam pré-candidato, e que entrem na política. Por quê? Porque a gente precisa tirar o que é ruim lá de dentro. E a gente só vai conseguir tirar o que é ruim quando a gente colocar o que é bom. Mas não adianta a gente colocar 1, 2 lá dentro. Nós temos que colocar a maioria.
de pessoas boas que a gente puder. Porque quando acontece um projeto, né, a gente precisa de votação da Câmara, e uma andorinha só não faz verão, entendeu? Então, assim, nós temos que nos unirmos para mudar esse cenário que há muitos anos vem só destruindo famílias, condições, possibilidades. Olha, veja bem, tem muitos anos, mas muitos anos mesmo, que eu vejo pessoas saindo de Carangola para tentar fazer a vida lá fora, porque Carangola não proporciona condições de vida para os jovens. Eu, por exemplo, na minha época, eu tive que sair de Carangola por motivos até, né, são motivos particulares meus, e agora eu voltei. Mas vejam bem, desde 1980 e alguma coisa, que eu não sei se é 82, 85, que eu só vejo Carangola regredindo, perdendo, entendeu? Mas perdendo não somente em condições financeiras, de trabalho, não, perdendo em qualidade de vida, em tudo. Ah, que é isso, é aquilo. Poxa, na minha época, a gente não tinha quadra de skate. Não tinha quadra de skate. A gente não tinha campo de futebol gramado. E muitas outras coisas. A gente não tinha ciclovia. E a gente andava de bicicleta para a rua fora. E a gente jogava futebol em campo de terra. E a gente pegava e ia na rua de casa. A gente marcava o gol. A gente batia pelada, né, na rua, jogava a bola na rua. A gente marcava o gol com chinelo de dedo que a gente estava calçando. Pegava o pá de chinelo, lá marcava um gol cá. E ali a gente jogava futebol. Então a gente não tinha muitas coisas, mas a gente era livre. A gente tinha liberdade. A gente tinha saúde. Entendeu? E Carangola sempre foi um povo hospitaleiro. Carangola sempre foi um povo amoroso, um povo carinhoso, um povo sofrido. E quando aparecia alguém que estava numa condição às vezes difícil, de saúde, ou financeiramente falando, ou de alimentação, sempre aparecia alguém. Sempre aparecia o povo, uma alma boa, que não deixava faltar o necessário para aquela família. Sempre teve hospitalidade. E há muitos anos eu não vejo isso em Carangola. Há muitos anos. Então nós vamos ver. Carangola, você ia na rodoviária de Carangola, você conseguia ônibus para muitos lugares. Hoje, você quer ir para Campos. Aqui Campos, você não consegue um ônibus direto. Tem muitos lugares que você quer ir hoje, que antigamente você tinha formas fáceis de ir, e você hoje não tem como ir. Não tem como ir. Belo Horizonte, você tinha vários ônibus para ir. Hoje você tem uma linha de ônibus e um ônibus que, vamos dizer, horrível,
as condições muito precárias. Entende? Então, assim, tudo em Carangola, eu não vi, pelo tempo que eu fiquei fora daqui, que eu voltei agora, eu não vi crescimento nenhum. Eu não vi nada. Pelo contrário, eu vi um Carangola praticamente pobre. Um Carangola pobre. Claro, não pode falar em tudo, né? Mas você vê. A dificuldade para um monte de coisas. Eu não vou nem citar muito, não, sabe? Porque a gente vai falar em saúde, vai falar em educação, vai falar. E para mim, eu não sei se é porque eu conheci lugares aonde se diz assim evolução. Então, para mim, Carangola não evoluiu em nada. Carangola perdeu firmas grandes que sustentavam a cidade. Carangola perdeu Pau Zé Marques. Carangola perdeu Laticínio Marília. Carangola perdeu supermercados. Carangola perdeu cinema. Carangola perdeu esporte. Não tem mais esporte aqui como antigamente. Carangola perdeu tudo. Em 1982, eu tinha 14 anos de idade. Hoje eu estou com 56. A única coisa que aumentou em Carangola muito foi a população do cemitério. Entendeu? Porque o cemitério você andava lá, né? Você conseguia transitar. Hoje a população lá está enorme, você não consegue nem andar naquele cemitério. E por sinal, é uma situação que eu próprio passei e passo, senti na pele. Eu vim em Carangola, eu procurei o túmulo da minha mãe, onde foi enterrado o meu avô, pai da minha mãe, a minha avó, mãe da minha mãe, os meus 3 tios, irmãos da minha mãe, onde foi enterrada a minha irmã, Maria Emília, e eu não encontrei o túmulo da minha mãe. Não encontrei o túmulo da minha mãe. Eu sei aonde é, mas não tem nome mais, não tem nada. Tiraram, trocaram as placas e devem ter vendido para outras pessoas. E eu ainda acho um absurdo quem compra um túmulo sem saber, né? Se aquele túmulo tem dono, procurar saber de quem que é. Mas essas pessoas não têm medo, né? Essas pessoas que compram coisas dessa forma, essas pessoas que usufruem do que não é deles, mesmo pagando, mas pagando por uma coisa ilícita, estão cometendo um pecado. Essas pessoas não preocupam com o que possa acontecer com eles ou com familiares deles na cobrança de Deus. E Deus não dorme. Deus não dorme. Então, assim, eu até desanimei, nem estou procurando mais. Se algum dia eu achar, vai ser ótimo, né? Vou consertar lá o túmulo da minha mãe. Mas, enquanto eu não achar, eu vou arrumar um dinheiro, vou comprar um terreno, vou fazer um túmulo para minha família. Mas eu queria muito saber onde é que está, como é que está a ossada da minha mãe, né? Dos meus irmãos, dos meus familiares, né? Porque eu faria um outro túmulo, pegava aquelas ossadas, levava para aquele túmulo. É uma coisa sentimental minha, né? Sentimental minha. É mais uma coisa minha que alguém tomou. Entendeu? Então, assim, existem muitas pessoas aqui em Carangola
que sofreram coisas piores até do que eu sofri. Eu tinha 1001 motivos para ser uma pessoa pior, para ir por um caminho pior, né? E eu decidi procurar o caminho do bem, procurar o caminho de Deus. E muitas coisas que eu fazia no passado, muitas coisas que eu já fiz na minha vida, eu hoje não faço mais. Por quê? Porque eu conheci, né? Conheci um Deus verdadeiro, que entrou na minha vida e que me aceitou como eu sou. E que depois que eu conheci esse Deus, eu percebi que não teria possibilidade nenhuma desse Deus continuar na minha vida se eu não mudasse o que eu era. E aí eu criei uma jihad. Jihad, na religião islâmica, significa luta, guerra. Eu criei uma jihad contra mim mesmo. E venci. E venci. E estou vencendo. Claro, nós temos erros. Todos nós temos muitos erros ainda para serem corrigidos. Mas eu estou caminhando. Eu estou indo. Então, assim, eu entrei na política para isso. Para tentar, né, unir o máximo de força humana que eu consegui para que a gente consiga trazer o Carangola de volta. Para que a gente consiga trazer a princesinha da Zona da Mata. Porque esse título, ele pertence a Carangola. Ele está guardado em algum lugar. Carangola era um lugar onde tinha de tudo o que existe numa cidade grande. Uma cidade do interior que tinha de tudo o que existe numa cidade grande. Carangola é um lugar onde existem médicos que são alta graduação. Eu conheço médicos em Carangola que estão em Carangola, mas se eles quisessem, eles estariam na Alemanha, nos Estados Unidos, pela capacidade que eles têm na profissão dele, no profissionalismo. Eu não vou citar nomes, porque possa ser que eu venha esquecer alguns, né? Então eu prefiro não citar nomes, mas a população sabe quem são eles. Carangola, para mim, tem uma das melhores polícia militar que eu já vi. Então, o legislativo de Carangola, principalmente, a classe legislativa, juiz, promotor, advogados, Carangola pode-se dizer que, para mim, essa classe é uma das melhores que existem ainda, todos os lugares que eu passei. Professores, existem ótimos professores em Carangola, pessoas que fazem jus ao trabalho. Eu não estou aqui nessa live para reclamar do profissionalismo dessas pessoas.
mas eu estou aqui para reclamar da falta de condição que é dada a esses profissionais, que fazem até além do que podem, porque eles são realmente pessoas capacitadas e que muitas vezes fazem além do que eles podem por falta de condição de trabalho. Carangola tinha uma biblioteca nacional, hoje não tem mais uma biblioteca nacional. Eu penso em trazer para Carangola uma academia de artes, cultura, literatura, ciências e letras, aonde eu possa resgatar grandes escritores que existiram na cidade, fazer um patrono, construir um patrono para essa academia, com várias cadeiras, e pegar escritores novos que ainda estão vivos, né, aqui, e cada um ter a sua cadeira e apresentar o seu trabalho, e a gente se reunir, falar em poesia, falar em escrita, falar em obras, falar em arte. Eu tenho vontade de trazer para Carangola, porque onde eu passei, aonde eu fui, onde eu estive, eu conheci pessoas que é só eu falar, vem. Eu queria trazer para Carangola artes cênicas. Eu queria trazer para Carangola um cinema. Eu queria trazer para Carangola condições onde as pessoas pudessem trabalhar com arte, com literatura, com cultura, onde os professores tivessem gosto e prazer de fazerem até esses tipos de trabalho fora do horário de trabalho deles, porque eles iam ter uma remuneração para isso também. Porque a gente não pode deixar de entender que a cultura, a literatura, a arte, ela está presente na nossa vida. Hoje, você vai fazer um vestibular, 50% da nota do vestibular é redação. E tem muitos jovens que não conseguem escrever uma redação. Mesmo com a inteligência artificial, não conseguem tirar um 50 numa redação. Eu tinha vontade de levar para as escolas concursos de poesia. Eu tenho uma editora onde eu tenho vontade de pegar crianças e gratuitamente ver essas crianças que querem escrever livros e me dar o projeto deles para eu poder escrever o livro deles e tudo, e eles poder ter o livro deles escrito por eles, aonde esses livros podem ser lançados numa plataforma da Amazon ou de qualquer outra, e essas crianças viverem disso até para ajudar a própria família. Então tem um monte de coisas que eu tenho vontade de fazer. E tem esse monte de coisa que eu tenho vontade de fazer que eu já levei para vários políticos para ver se aprovavam um projeto. Mesmo que falasse que foi eles que inventaram isso. E nenhum deles quiseram. Nenhum deles quiseram. Então eu decidi entrar na política. Porque aí, eu lá dentro, eu vou poder fazer aquilo que eu tenho vontade de fazer.
Ah, mas se você lançar o projeto e a Câmara não votar? Se a Câmara não votar, eu pego o meu salário e faço com ele. Eu construo com ele, porque a minha vontade é partir desse mundo sabendo que eu deixei algo aqui. Porque eu só vou morrer quando a minha memória morrer. Então, se eu fizer coisas boas aqui, deixar coisas boas aqui, quando eu morrer, as pessoas vão lembrar de mim. E aí eu vou estar vivo. Porque a pessoa só morre quando não lembram mais dele. Dom Pedro I vive até hoje. Por quê? Por causa da independência do Brasil. Tiradentes vive até hoje por causa da Inconfidência Mineira. Pedro Álvares Cabral vive até hoje porque descobriu o Brasil. Então o que a gente fizer aqui é o que vai resumir quanto tempo que a gente vai viver. O meu pai vive até hoje na minha memória. Dos meus irmãos. Não morreu ainda meu pai. Minha mãe não morreu ainda. Eles já partiram desse mundo, mas estão vivos em memória. Porque a gente não deixa que eles morram. Meu avô, muitas pessoas conhecem, sou Elias Carim, um homem muito religioso. Graças a Deus, eu nasci numa família maravilhosa. Graças a Deus, eu nasci numa família de honra, de pessoas honradas, de pessoas honestas. Graças a Deus. Tanto do parte da minha mãe, quanto da parte do meu pai. Se eu tiver que voltar nesse mundo de novo, eu quero voltar na mesma família. Eu não sei se eles vão querer, mas eu vou querer voltar na mesma família. Porque eu aprendi muito com meu avô. Eu aprendi muito com a minha avó. Eu aprendi muito com meu pai e minha mãe. Eu aprendi muito com os meus tios. Muito com os meus tios. Eu sou escritor, eu sou poeta. Porque na minha família teve escritores e poetas. Entendeu? Meus tios, irmão do meu pai, eram escritores, eram poetas. Meu pai era um poeta. Então, eu tenho vontade de lutar pelo Carangola. Porque o Carangola é a minha terra, é a minha vida. Carangola é o meu chão, é meu espaço. E aqui vive o meu povo. E eu sei que existem muitas pessoas que pensam igual a mim. Então essa live não é para falar mal de político nenhum. Essa live não é para falar mal que fulano está fazendo, que o outro não está. Não, essa live é para me mostrar o que eu pretendo fazer em Carangola. Eu vou fazer outras lives do qual eu vou mostrar para vocês todos os projetos que eu tenho, o que eu pretendo fazer, além de fiscalizar, né? Que um vereador tem que fiscalizar tudo. Mas eu não estou querendo entrar na Câmara de Vereadores para receber dinheiro e nem por interesse próprio. Eu não preciso disso. Eu não preciso disso. Eu não tenho um carro hoje porque eu não tenho carteira de motorista, eu não dirijo e não tenho vontade nenhuma de dirigir. Eu não tenho uma moto porque eu não piloto moto, eu não gosto de moto, eu não tenho vontade nenhuma de ter uma moto. Mas o meu filho está lá em Belo Horizonte e eu já falei com ele para tirar a carteira dele, e graças a Deus eu trabalho para poder pagar isso para eles. Então,
Eu não quero assumir cargo nenhum para poder investir na minha família, não. Eles não precisam disso. Entendeu? Eles não precisam disso. E, inclusive, já falei até, e volto a repetir, se eu tiver algum projeto para fazer, que é um sonho meu, né? Meu sonho, meu projeto, é um sonho que eu tenho. E para concretizar o meu sonho, eu uso até o salário que eu vir a ganhar para colocar nesse sonho. De abrir essa academia de artes, cultura, literatura, de abrir uma biblioteca nacional em Carangola, de trazer gente para cá para poder montar as coisas aqui. E também, outra coisa que eu queria explicar nessa live, é que muitas pessoas viraram, né, por aí, porque eu sou muçulmano, e muitas pessoas falaram que eu ia trazer para Carangola refugiados. Eu ia trazer muçulmanos para Carangola. E que eles iam vir para cá para poder morar, para trabalhar, para não sei o quê. E olha, vocês podem ter certeza, se vier para cá alguns muçulmanos, eu não posso falar que não vão vir, mas se vier para cá alguns muçulmanos, eles vão vir para montar uma firma. Eles vão vir para montar um abatedor de frango, eles vão vir para poder montar alguma coisa halal, entendeu? Então eles não vão vir para poder ocupar emprego de ninguém. Pelo contrário, eles vão vir para investir na cidade. Entendeu? Então é isso aí. Eu estou aqui à disposição. O meu telefone é 32 991 74 9420. Meu Facebook está aí, meu Instagram. Quem quiser conversar, perguntar alguma coisa para mim, só me ligar, a gente conversa, a gente troca ideia. Algum de vocês que tiverem algum projeto, alguma ideia e quiserem me procurar, me passar esse projeto, me passar essas ideias, para que a gente consiga, eu sendo candidato, né? E ainda eu sou um pré-candidato, então assim que eu me tornar um candidato, e se eu for eleito, né, no futuro, se eu tiver lá naquela Câmara, né, ou em qualquer lugar que eu tiver, e mesmo se eu não for eleito, eu estou à disposição para poder, a partir de hoje, a gente ir lá, aonde for, para cobrar o melhor para Carangola. Que seja na Câmara, que seja na Câmara dos Deputados em Belo Horizonte, que seja em Brasília, aonde vocês se unirem comigo e me chamarem para ir, eu vou. Eu vou ser um aliado de vocês e vou ter vocês como aliado meu. O bem traz o bem, né? E todo mundo tem o mesmo direito do que todas as pessoas. Deus criou Carangola, Deus criou Minas Gerais, Deus criou o Brasil, Deus criou o mundo e Deus criou a humanidade. Mas Ele não falou que ninguém é dono de nada. Tudo foi nos emprestado. Então o mesmo direito que eu tenho, você tem, o outro tem, e nós devemos respeitar uns aos outros. Eu vou fazer várias palestras, vou fazer vários encontros futuros sobre
intolerância religiosa, principalmente, né? Porque as pessoas às vezes não sabem sobre uma religião, sobre a outra, e todo mundo tem que respeitar o espaço do outro, respeitar a religião do outro, respeitar o direito do outro, respeitar a cultura do outro, porque isso são coisas individuais e cada um tem a sua e deve ser respeitado. Entendeu? E alhamdulillah, graças a Deus, essa cidade aqui, as pessoas têm muita dignidade, muito respeito. Entendeu? Ainda é uma cidade que se pode dizer a princesinha da Zona da Mata mesmo. Pode dizer uma cidade exemplo. Porém, sofrida. Sofrida, uma cidade que está atravessando capítulos que não precisaria estar atravessando, né? Mas quem mora aqui sabe por que isso está acontecendo. E nós vamos tentar lutar contra isso. Independente da gente ser político ou não ser, nós somos carangolenses, nós somos daqui, nós temos que nos unir e lutar pela nossa cidade, pelo nosso povo. Nós temos netos, daqui a pouco bisnetos, sangue da gente, né? Então, assim, acaba que, se você perceber, as pessoas que nascem em Carangola, né? Não só em Carangola, mas no Vale do Carangola, porque a gente pode olhar por uma região toda, né? Que vem aí de Alvorada, Conceição, Faria Lemos, Tombos. Então a gente pode ver isso aí como um todo, Pedra Dourada, como um todo. Acaba a gente achando parente aqui, parente ali, e sangue aqui, sangue ali. Entendeu? E acaba, no fundo, acaba todo mundo sendo família. Né? E é assim que vivia antigamente. Vivia em família. Hoje isso está defasado. Talvez por causa da ganância de muitas pessoas. De querer, eu tenho uma condição melhor do que o fulano ali, então eu vou ficar no alto, né? Mas toma cuidado, porque vai que sem querer uma pessoa tropeça e chuta seu banquinho, você vai cair, né? Então a gente às vezes sobe no banco, se acha grande, forte, mas esquece que a gente pode desequilibrar e cair, e quem vai levantar a gente vai ser aquelas pessoas que estão ali perto. Muita coisa aqui era para estar diferente. Muitas pessoas saíram daqui de Carangola, filhos de Carangola, fizeram a vida lá fora e não deram a mínima para Carangola. E pessoas que trabalharam em Carangola não tiveram tanto valor quanto essas pessoas que não fizeram nada para Carangola. E a vida é assim, né? A vida que segue, cada um tem o seu modo de agir, o seu modo de pensar, né? Nós temos que unir força, não deixar de votar, não deixar de escolher. Eu votei, mas a pessoa que eu votei não é boa, não tem problema, vota de novo. Vota de novo, porque a nossa arma é essa. Vota de novo. O que não pode fazer é continuar do jeito que está. Eu vou votar no político experiente. Experiente em quê? Experiente em fazer o que está aí? Então tenta o novo. Porque o experiente vai continuar do jeito que está. Tenta o novo. Não troca seu voto. Não troca a sua dignidade por uma coisa qualquer, entendeu? Por uma ajuda num cimento, numa areia. Não troca seu voto por
uma condição de fazer um exame fora. Não troca seu voto por nada, não. Porque coisa muito melhor do que isso está por vir. E a gente vai conseguir reverter isso. É só a gente ficar firme, entendeu? Que vai chegar a hora que a gente vai respirar e falar: dessa vez deu certo. Carangola merece saúde, Carangola merece educação, Carangola merece esporte, Carangola merece cinema, arte, Carangola merece alimentação, Carangola merece emprego, infraestrutura, saneamento básico, Carangola merece tudo o que uma comunidade tem direito. Segurança. Carangola merece tudo isso. Nós estamos aí com ideias novas, né? Mas as ideias são novas. Por que as ideias são novas? Porque ninguém concluiu essas ideias. Senão elas não seriam novas. E se passar mais 4 anos, essas pessoas também não vão concluir essas ideias. Porque essas ideias vão deixar de ser novas. Elas só vão deixar de existir no dia que elas forem concluídas. Então, que Deus me abençoe, que eu consiga, né, ser candidato, né, e que eu sendo candidato, que Deus abençoe que eu consiga me eleger, e que muitas pessoas boas consigam também se elegerem. Por quê? Porque se tiver que votar num projeto na Câmara e aquele projeto for bom para o povo, se tiver 11 vereadores, vão ser 11 votos. Quem votar contra, porque não é do povo. Se o projeto for ruim para o povo, quem votar a favor, porque não é do povo. Então temos que colocar pessoas do povo para serem nossos líderes. Os políticos têm que aprenderem uma coisa. Quem governa é o povo. Os políticos executam. Tem que ser assim. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. O povo manda e o político obedece. O que é melhor para o povo é a voz do povo, é a voz de Deus. É isso que eu penso. Perdoa aí se eu esqueci de alguma coisa, mas nós vamos fazer outras lives e a gente vai lembrando outras coisas aí. E vocês também que acompanharem as lives daqui para frente também, não deixa de falar aí alguma coisa também para poder ir alertando a gente, né? Eu quero vocês comigo, porque eu estarei com vocês. Deus abençoe a todos, muita paz, muita luz, muita prosperidade. Que Deus abençoe o nosso Carangola. As crianças de Carangola, as famílias de Carangola.
com muita prosperidade, com muito amor, saúde e esperança de uma vida melhor. Porque todo mundo merece ser feliz.